Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cirrus Talk, um podcast feito para empreendedores. Eu sou Cristiano Freitas, sou sócio e fundador da Cirrus e agora host desse podcast. E hoje a gente tem um tema super interessante que eu gosto muito, trouxe um cara aqui que vai apoiar vocês. Então se você é um empreendedor ou deseja ser um empreendedor, fica com a gente que a gente vai falar como você pode desenvolver produtos, como torná-los mais sexys e obviamente com investimento mais justo. Mas antes, calma, antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu queria lembrá-los que esse mês aqui de novembro vai rolar a maior feira de empreendedorismo e startups da América Latina, que é o Case, idealizado e construído pela B Startups, onde sou também diretor financeiro. Então estaremos lá como patrocinador, palestrante e etc. Cara, vai para lá que vai ser muito bom eu te encontrar, conversar, que é muito legal estar ali no dia a dia com os empreendedores. Então, te vejo lá. Mas, voltando aqui pro meu convidado, né, um amigo que eu fiz recente, e quando a gente converge, né, em ideais e propósitos, etc., as coisas fluem muito bem. E hoje eu estou aqui com o Rafa Tomazelli, ele é CTO. Vejam só que quando é para trazer convidado, a gente capricha, tá? Então ele é CTO da Verzel e Devaria. Rafa, bem-vindo e obrigado aí por aceitar o convite. Fala, Cris. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês estão ouvindo isso daí, mas eu sei que vocês vão ouvir. É isso. Muito obrigado pelo convite. Galera, quem estiver assistindo agora eu estou olhando para a câmera, então vai ser legal aqui para a gente ter esse papo com vocês. Meu nome é Rafael Tomazelli, tenho 33 anos, sou CTO, né, como o Cris falou, de 2 empresas de tecnologia. A Verzel, que é uma fábrica de software, então a gente resolve soluções de produtos, né, ou seja, o empreendedor que precisa saber como fazer um produto custom made, né, fazer o seu sistema, o seu site, o seu aplicativo, entre outros sistemas. E também a Devaria, que é uma escola de ensino de programação, né? A gente tem hoje no Brasil a gente tem uma necessidade muito grande de mão de obra de programador, né? A gente percebeu que só fazer a fábrica de software não seria o suficiente para a gente ter a escala, né? Dica para empreendedor, né? A gente tem que sempre olhar para a escala para ver como que a gente escala. E hoje a Verzel escala através de mão de obra de programador. Então o que a gente fez? A gente foi lá e criou uma escola, que é a Devaria, que ensina pessoas do zero, né? Aquela pessoa que só sabe ligar o computador mesmo, a entrar no mercado de programação. Massa, muito bom. Então vejam, galera, né? A gente vai resolver 2 problemas aí da sua vida, hein? A gente vai falar sobre jornada, criação, desenvolvimento. E eu já vou começar logo com uma perguntinha em cima disso. E do outro lado, depois a gente vai falar um pouco sobre essa escassez, construção de time. E aí acho que é legal até contar um pouco a história, né, pra galera ali da Devaria. Então a gente vai trazer muita coisa boa. Então fica aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai ser um dos talks ali que vocês vão gostar demais. Pelo menos eu tenho muita dúvida, então vou colocar aí no lugar de muito empreendedor e só vou sabatinar aqui, então, tá? bora. Então, e para quem tiver, se a gente por acaso não cobriu algum assunto, deixa nos comentários. Então, a galera pode estar nos assistindo ou nos ouvindo. Exatamente. Então, onde você esteja conosco e obrigado aí por estar aqui. Rafa, vamos começar com a primeira dúvida, então. A gente estava aqui nos bastidores conversando muito sobre desenvolvimento de produto, oportunidade, mercado e etc. E tech mudou muito, né, cara? Nos últimos 10 anos... A gente vê, seja por smartphone, seja por acesso à tecnologia, mudou muito a relação nossa, tanto para quem empreende, quanto para quem usa. Para quem usa, né? E eu brinco, eu vejo a molecada com 5 anos com smartphone, eu falei, nossa, se soubesse, né? Fui ter o meu primeiro ali. Não vou falar muito não, porque eu tenho a idade... Entrega a idade, mas enfim. E acho que a primeira dúvida que eu sempre tive, assim, né? E a gente estava até falando sobre um pouco disso, qual que é a importância hoje para os negócios? Porque eu falo com muitos empreendedores, aqui a gente tem uma comunidade, obviamente, que a gente já fala com empreendedores de tech, né? Só que tem muitas pessoas que estão ouvindo aqui e falam, pô, tem uma ideia, ele às vezes não é o cara de tech, tem um produto, uma empresa de consultoria, o serviço, ele quer dar escala, ele quer dar distribuição e etc. Eu queria que você comentasse assim de uma forma primária, acho que traduz para a galera, para quem não sabe, o que é um CTO, né? Sim. Eu falei, nada é óbvio, né? O meu mantra ali. E onde que mora essa oportunidade? Qual que é esse primeiro passo? Como que é essa relação? Toda empresa precisa se preocupar com tecnologia, precisa pensar em construir produto, etc. Eu queria que você... Eu sempre falo, vamos nivelar aí com a galera, né? Boa. Pegar esse primeiro ponto, que eu queria te ouvir e falar um pouco da sua experiência. Você tem quantos anos? 17 anos de mercado? Tenho 17 anos de mercado. Exato. Então, ou seja, tem experiência aí para poder compartilhar. Da hora. Bom, vamos lá, vamos responder por partes. Primeiro, o que é a minha função, né? O que é o CTO, né? Assim como a gente tem os cargos de chefe que cuidam de cada área, né? Então, você tem o CMO que cuida de marketing, você tem o CIO que antigamente cuidava de informática, mas não se fala mais ele. Eu né? brinquei num outro
outro podcast, que é o que a minha mãe acha que eu atendo, a empresa de informática. Eu falei, exatamente. Simplifica assim, mãe, tá tranquilo. Tá tudo certo. Não, se eu for explicar o que um programador faz para a família, ninguém entende até hoje. Exatamente. Isso não muda. Mas a gente tem várias cadeiras de chefes, né? E uma cadeira delas, que é a de CTO, que é a de tecnologia. Qual que é a responsabilidade de um chefe de tecnologia de qualquer empresa? É ele olhar em cima do plano estratégico do produto, do que a empresa quer ir, para onde ela vai, como que ela vai, com que produto ela vai, e entender quais tecnologias e de que forma elas vão ser aplicadas para aquele produto. Então também não adianta você pegar, né, uma tecnologia que não tem nada a ver com o produto e colocar. Então a grande sacada do CTO, assim como o CFO, né, o CFO o que ele faz? Ele rege todas as regras, né, de faturamento e pagamento e compras, etc e tal. O CTO ele faz a mesma coisa, só que ele faz olhando para tecnologias. Então, que tecnologias fazem sentido, quais não fazem sentido, o que eu uso de prateleira, o que eu construo em cima do meu processo para que a minha empresa tenha escala. Porque aí, respondendo a segunda pergunta, né, já puxando o gancho, a grande sacada é produtos bons existem de vários. O problema é que sem marketing, sem tecnologia, esse produto não toma escala. Ah, beleza, eu posso só usar marketing? Pode, só que sem tecnologia você não consegue escalar a operação. O marketing ele te escala a venda. Só que sem tecnologia você não escala a operação. Que é o maior risco, né, da galera. Muitas vezes eles são muito bons na oferta, né, no produto e por aí vai. Só que aí a primária que a gente fala assim, cara, um produto bom você tem que entender se tem mercado, se você está atendendo alguma dor, etc. Aí o cara aplica, ele fala, porra, achei o canal, né? Comecei a crescer. E aí, se ele Só que o cara não faz escala. Qual que é, nivelando a galera no conceito de escalabilidade? O que é o conceito de escalabilidade? É você faturar e lucrar mais com uma operação sem precisar crescer relevante. Vamos supor uma ideia. Para cada 1000 leads que eu tenho, para cada 1000 vendas, eu preciso ter 10 pessoas no time. O que é escala? Eu consegui fazer 10.000 vendas com 20 pessoas. Agora, se eu preciso ter 10.000 vendas 100 pessoas, isso não é escalável, porque toda vez que você precisar crescer de vendas, você precisa crescer de time, de operação e assim, etc. Então, a ideia da gente colocar tecnologia é justamente para isso. Ah, Rafa, mas então você está falando que não tem que ter funcionários? Não, muito pelo contrário. Só que agora você tem um time mais enxuto, com responsabilidades mais focadas e deixa que a automação e a tecnologia faça aquela parte braçal que ninguém quer fazer. Copia o dado de um lugar para o outro, aí manda o contrato para assinatura, aí quando o cara assina, avisa o time lá de compras que foi assinado o contrato, ou seja, aquele trabalho burocrático a gente tira de cena e deixa realmente o trabalho pessoal acontecer. Legal. E é interessante que eu vou emendar, quando você estava falando sobre CTO, vou fazer essa aqui primeiro. Tem uma cadeira, né, que é a cadeira de CPO, né, que aí a gente está falando de produto, né? Qual que é a complementaridade ou diferença? Legal. Né? Porque quando você fala de produto, né, acho que porque eu brinco que é uma chuva de letrinhas, né? Sim. CTO, né? CX alguma coisa. Exato, e por aí vai. Qual que é a diferença do CTO para um CPO, por exemplo? Primeira coisa, você tem que entender qual que é a empresa. Então, assim, se a empresa for de tecnologia, eles têm um papel muito parecido, porque a empresa ganha dinheiro com um produto tecnológico. Então, aí eles vão dividir praticamente a mesma função, só que eles vão ter especialidades diferentes. Agora, vamos pegar 2 exemplos. Primeiro, uma empresa que não é de tecnologia. Uma empresa que não é de tecnologia, por exemplo, uma empresa que vai lá e vende um produto físico, né? O que o CPO vai cuidar? Ele vai cuidar da experiência do produto para os seus clientes, ou seja, como que ele melhora os produtos que ele tem dentro da carteira de produtos dele, seja eles quais forem. Vamos supor, o cara faz camiseta. A gente estava falando lá fora, né? Então, o cara faz camiseta. Ele vai ter o portfólio de camisetas e ele vai cuidar para que cada produto separado seja o melhor para cada cliente. Então, o CPO vai cuidar do produto. O CTO vai fazer o quê? Ele vai ver em cima do arquétipo da estratégia da empresa quais tecnologias fazem para que mais clientes comprem aquelas camisetas com menos trabalho. Quando a empresa é tecnológica, aí acaba confundindo um pouco porque eles fazem papéis parecidos. Mas eu vejo que eles têm como você falou, eles se complementam. Por quê? Porque o CPO pode estar olhando para um lado mais de produto mesmo, de Customer Success, colocar ali o sucesso do cliente em primeiro lugar e automaticamente o CTO está olhando como entregar para mais clientes, como fazer escala, como diminuir custo de operação e etc e tal, para que a coisa aconteça. Legal. Então, eu acho que é interessante que muitas vezes o fundador, né? Então, para você que está nos ouvindo, depende do estágio que você está, né, de desenvolvimento do produto, da startup, pode ser que um CPO, talvez ele seja necessário, principalmente para a definição do produto, da oferta e etc. Só que você tem que pensar nessa escalabilidade como CTO e às vezes coloca o cara para olhar para as duas frentes. Exatamente. Né? Então, isso é um problema. Em algum momento você vai ter que separar essas funções, porque senão
Não que elas não dê para convergir, mas do ponto de vista de estratégia, atração, crescimento, tese, etc., talvez o CPO vai ter que experimentar algumas coisas ali, né? Sim, enquanto com a gente certeza. vai pensando ali na base de tecnologia. E os empreendedores têm que tomar um certo cuidado com isso, porque às vezes a gente olha muito para o produto, a gente olha muito para o marketing, olha muito para a venda e a gente não está preocupado com tecnologia. Alguma hora isso vai se tornar uma dor tão latente que você vai acabar perdendo um tempo ali resolvendo a casinha porque você não pensou na escala, exatamente. A operação cresce 1000 vendas, 10 pessoas. E você vai fazendo isso até uma hora que não comporta, não justifica mais. Então a dica é, se você optar por um CPO, por mais que você opte para começar com um CPO, porque o produto nesse início faz mais sentido do que a tecnologia, estimula esse CPO ou faz com que ele tenha contato. Hoje se fala muito de CTO as a Service, não sei se vocês conhecem esse produto. A Verzel tem isso, então se precisarem já está o jabá feito aí, que é o que? A gente faz uma consultoria como se fosse um diretor de tecnologia. Porque muitas empresas fazem o quê, Cris? Eu tenho CPO, eu tenho meus C-Levels, e aí eu contrato uma equipe de desenvolvimento. E essa equipe vai desenvolver para mim. Eles vão desenvolver? Vão. Eles vão desenvolver em cima do que o produto, do que o CPO pediu? Vão. Só que não tem ninguém olhando estratégia de tecnologia. Entendi. Esse é o problema. Essa é a grande sacada. O cara vai conseguir fazer tática operacional com um time interno, e eu até estimulo ter times internos, mesmo que você contrate uma fábrica. O grande problema é que o time interno não tem capacidade de olhar estratégico. E aí o CPO ele vai estar olhando que ele precisa lançar o app, ele precisa fazer as coisas, mas ele não está olhando na estratégia qual que seria a melhor tecnologia, se vai para prateleira, se vai para custom made, se faz integração, olhando para o portfólio a longos anos, qual a tecnologia que eu tenho que manter para fazer com que isso funcione o portfólio a longos anos. O CPO não vai se preocupar com isso. Então, mesmo que vocês sigam na linha do CPO, pensem, considerem ter um CTO as a Service, pelo menos para ele definir a estratégia por um período, né, de como que vocês vão seguir com tecnologia. Faz sentido isso, Rafa, porque imagine, né, uma startup numa fase inicial ou um empreendedor aí que está numa fase inicial de negócio, cara, pouco caixa, né? Então ele tem pouco recurso. Exato. E às vezes ele talvez converge muito isso na pergunta ali que eu fiz. Às vezes, se o empreendedor precisa de uma forma complementar de um cara de CPO, não deixa esse cara sozinho se ele não tem a visão ou pode cuidar. Exato. É uma questão mais estratégica. Eu gostei que você falou assim, é olhar a estratégia de tecnologia. Que às vezes é umas perguntas que agora faz super sentido, né? Que às vezes a galera fala, pô, mas qual que é o volume? A gente está falando de quantos usuários, quantos ao mesmo tempo. E na prática, não são perguntas tolas. Provavelmente você está olhando para infraestrutura, para tecnologia, para integração, microserviços. Vou dar um exemplo técnico bem simples, mas que pode mudar muito o game change de uma startup no começo. Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito na análise de estratégia, quando a gente fala de tecnologia, tem alguns recursos de infraestrutura que você paga o mês inteiro. Então vamos supor, como eu quero um servidor de computador. Esse servidor você aluga ele, é como se fosse um rent-a-car. Então você paga, vou dar um número, $30 para ficar com um servidor ligado 24/7. Então seu sistema vai estar lá rodando nesse servidor 24/7. E tem nessa mesma distribuidora de infraestrutura, eles têm um recurso que é por chamada. Então eles te cobram 20 cents a cada 1 milhão de chamada. Quando a pessoa não sabe olhar a estratégia, ela comete esse erro com a maior facilidade. Por quê? Ou ela coloca o container e já começa na largada, que tem 0 vendas, gastando $30 por mês. Ou ela faz o inverso, ela coloca essa daqui que é de 20 cents, só que ela não olha o tráfego, que daqui a pouco ela vai ter 50 milhões de requisições. E aí isso aqui vai começar a ficar mais caro que os $30. Então a grande sacada do portfólio da estratégia é entender, de tudo isso aqui que a gente tem, vamos olhar a longo prazo para ver o que faz sentido eu começar barato e depois transformar em container, ou vice-versa, tá? Mas é o que você faz um pouco com a contabilidade, a gente faz com a tecnologia. A gente olha de uma forma que, cara, vamos olhar o todo lá para frente para ver como que a gente faça com que a tecnologia ela não seja o calcanhar, né? Tem gente que não sabe fazer e faz com que a tecnologia seja um custo. Fala, nossa, não aguento mais gastar. Tenho certeza que você fala isso. Não aguento mais gastar com o meu time da TI. Né? Então, mudar esse paradigma, né? E é uma visão, talvez, que são poucos profissionais que conseguem ter esse olhar, por exemplo. Sim. É o que você falou, contrata um cara que é técnico, você não vai... Cara, ele é processual, né? Vamos falar assim, ele é técnico. Então, trazer alguém aí de uma forma complementar que olhe para a estratégia, que entenda, que sinta a dor, eu acho que ajuda muito. Então, eu acho legal. Então, cara, para você aí que está pensando de startup e não tem, acho que considere isso como um pontapé. Que eu vou até converger aqui com uma dúvida com você, é isso. Quando a gente fala de criação, né, a Cirrus, né, vou dar um exemplo, a gente sempre se posicionou para empresas de base tecnológica. E que era empresa de base tecnológica pré-pandemia? No frigir dos ovos eram startups, né? Ou empresas
que utilizavam o canal tech como para escalabilidade ou distribuição. Perfeito. Pô, então sou um e-commerce. Na prática, eu não ofereço tecnologia, mas a tecnologia É um canal. é um canal. Eu preciso ter. Se eu não ter, eu não entrego. Assim como fintech, assim como empresa de intermediação e por aí vai. Depois do susto, né, que a gente tomou ali com a pandemia, etc., a gente acelerou aí em 3, 5 anos o movimento que as empresas olhariam para a tecnologia. Com certeza. E quase todo cara, independente se ele é comércio ou serviço, hoje ele tem uma camada de base tecnológica. É o exemplo, o consultor que antes assinava, quando imprimia, assinava o contrato, hoje ele usa uma solução de DocSign, por aí vai. Ou que não tinha um ERP e aí forçadamente colocou lá um CRM e etc. Então, a tecnologia ela foi ganhando espaço. E aí a gente brinca, tipo, eu não sei se eu estou em um processo de transformação. Cara, invariavelmente você está. Está, né? Exato. Só que tem gente que quer dar um passo a mais. Então, assim, se pro cara que tem uma ideia, né? Aí vamos dar um passinho antes, que a gente já foi batendo ali sobre a questão do CTO e etc. Mas aqui, ó, tô em casa, tô ouvindo podcast, quero empreender, não tô legal, tô trabalhando. Quero o caminho para começar a fazer. Quero o caminho para começar a fazer. O que você recomenda na prática? Porque acho que, e também esse paradigma, porque a gente às vezes falava muito tecnologia é caro. Sim. E eu sempre falo, cara, caro é relativo. Relativo, exatamente. Né? E eu queria... Como que você geralmente chegou a um empreendedor ali? Com uma ideia legal, e ele fala, pô, quero desenvolver o meu MVP, né? Para quem não entende, MVP é o produto mínimo viável. Isso aí. Então, assim, você vai fazer uma oferta, assim, qual que é o produto mínimo que eu vou colocar no mercado para validar aquela ideia, aquela solução, aquele problema que eu quero resolver? Então, tem esse cenário. Ou, o que nem a gente estava falando, igual com a Cirrus ou qualquer outras empresas de consultoria ou serviço, eles olham oportunidades, né? E, às vezes, a oportunidade pode ser, sei lá, talvez um canal de relacionamento e coleta de dados, né, dos clientes que ele já tem na base, a construção de algum novo produto, né, para fazer diversificação ali e não centralização de receita só como serviço, etc. O que você recomenda de primeiro passo, né? Eu entendo que num caso você já tem negócio, já tem receita e você está criando uma diversificação e tal, ou criando escala, que era o que a gente está falando aqui, ou o cara que quer dar o pontapé inicial. Né? Como que funciona? Como que você ajuda o cara nesse sentido ou que você dá de dica para a galera? Né? A primeira coisa existem 2 níveis de empreendedor. A gente tem o primeiro empreendedor que ele está olhando só para o produto, que é aquele cara que ainda está começando a pegar maturidade sobre empreendimento. Então, ele está sonhando com o produto dele. Esse primeiro nível de empreendedorismo, geralmente você foca em desenvolver algo para resolver o produto. Então, o que eu já vou dar de dica aqui? Esse primeiro modelo, ele tem um revés, que é você não está olhando o mercado, você não está olhando dados. Tem o segundo nível do empreendedor, que é o empreendedor que olha dados antes de fazer o produto, tá? Então eu vou focar um pouquinho nos dois para a gente trazer essa analogia. Então, como que a gente faz? A primeira coisa, a gente precisa entender qual que é o produto que quer ser feito. Então, o produto, eu quero fazer um aplicativo de uma ideia que é única, que não existe, etc e tal. Ok, você precisa de um desenvolvimento proprietário. Eu ri assim, porque geralmente a gente recebe um monte desse no LinkedIn, né? Você não tem como refazer aqui. Eu tenho uma ideia muito legal que a gente vai bater o iFood. É isso. É tipo iFood, só que não, né? É tipo iFood, só que, cara, aqui, não sei o que lá. Então, a primeira coisa é saber se não tem algo disponível. Porque uma sacada muito legal é que a pandemia ela trouxe um benefício também, né? A gente trouxe essa transformação rápida, mas ela trouxe o benefício de prateleira. Hoje, se você olhar, boa parte das camadas que necessitam de tecnologia já tem pelo menos algo que a gente chama, né, de SaaS, né? O que é um SaaS? É um Software as a Service, ou seja, você paga um aluguel e você tem direito a usar aquele sistema, tá? Então, a maioria das camadas, e eu vou falar algumas delas aqui, já tem SaaS para você utilizar. Então, vamos supor, eu quero subir uma loja virtual. Já existe SaaS de loja virtual. Eu quero subir um e-commerce. Já existe SaaS de e-commerce. Eu quero fazer essa parte de marketing vinculada com tecnologia. CRM. Já tem uma plataforma de CRM. Eu quero fazer ali a parte de gestão, né, do meu produto de estoque de notas fiscais. RP. Ou seja, você já tem uma série de softwares de prateleira que encaixam em determinadas áreas da sua empresa, né, da sua startup. Então, a primeira coisa que eu sempre dou de dica, até porque, como você falou, caro, é relativo, é entender, de acordo com a necessidade do empreendedor, se os softwares de prateleira já não atendem ele. Por que, Rafa, é melhor fazer um software de prateleira do que construir algo do zero? Porque eu sei o meu processo, eu sei como eu quero fazer, eu sei que o meu processo é diferente, mas pensa assim.
Quando você vai dividir um software com outras pessoas, você está dividindo a assinatura de quem construiu aquele software com vários outros. Então, vamos supor, um software que custa R$1 milhão, se eu tiver 1.000 usuários, esse custo é dividido por 1.000 usuários. A hora que você desenvolve um software que custa R$1 milhão só você, é você bancando R$1 milhão. Isso é uma coisa muito engraçada que está mudando, né, nas startups, né, Cris? As startups antes chegavam nas VCs e pediam, eu preciso de 10 milhões, eu preciso de 15 milhões. Por quê? Porque eu vou desenvolver o software. Tem certeza que você precisa desenvolver o software do zero? Tipo, agora os empreendedores já estão começando a ter maturidade que talvez não precise desenvolver o software do zero. Então vamos lá, só para a gente continuar o raciocínio. O empreendedor, a primeira coisa que ele tem que sentar é entender o que cada tipo de sisteminha faz, né? E aí, obviamente, tem cartilhas, tem uma série de pesquisas na internet que dizem isso, e você entende de acordo com o seu produto que tipo de sisteminha você precisa e vê se o de prateleira te atende. Se ele te atender, você molda o seu processo em cima dessa prateleira. Não quer dizer que você vai deixar de usar o seu processo, mas a grande sacada é que hoje, mesmo que eu tenha esses softwares de prateleira, lembra que eu falei de escala. Eu não disse que em nenhum momento você ia precisar de 0 pessoas para vender aqueles 1.000. Eu disse que você ia precisar de 10. Você ainda vai ter pessoas fazendo a ponta que o seu CRM não faz. Você ainda vai ter pessoas fazendo a ponta que o seu RP não faz. Então, você pode continuar com o seu processo, só que usando a plataforma que já está lá. Então, a primeira dica é veja se você realmente precisa de plataformas custom ou não. Depois, se você precisa de uma plataforma custom, eu sugiro que você faça realmente um estudo de design, um estudo de algumas coisas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as áreas de tecnologia depois, para você entender o quanto de esforço e que tipo de canal. Uma coisa que o empreendedor erra, por exemplo, essa é a pergunta mais fácil, assim, que geralmente eu faço o empreendedor refletir, que eu acho que a nossa função como CTO as a Service é fazer o empreendedor refletir. O que eu falo para ele? Mas eu quero o site, eu quero o aplicativo no Android e no iOS. Aí eu viro para ele e falo assim, tá bom, mas olhando a sua base de usuário, olhando dados, lembra que eu falei que o segundo nível de empreendimento é olhar dados. Olhando os seus dados, e aí? O que você acha que as pessoas vão converger? Não sei, cara. Acho que elas podem ir mais para esse lado. Não, acho não. Vamos olhar. Aí você olha, a gente puxa um relatório, a gente vê que hoje sites mobiles são acessados em apenas 1% dos dispositivos. Isso já dá uma dica. Depois você olha que o web ainda tem 40% de market share. E depois você olha que o aplicativo tem dependendo do nicho de mercado, ele tem uma relevância. E aí você toma decisão em cima disso. Lembra que você falou do MVP, do menor valor viável? Em vez de você fazer as 3 plataformas, começa com uma delas. Começa só com o aplicativo. Faz o seu aplicativo conectar no seu CRM. Pronto. Só faz a ponta para o seu cliente e depois você vai desenvolver nas partes internas, né? Às vezes a gente é empreendedor e já quer fazer tudo de uma vez, né? Quer fazer o back-office, quer fazer o CRM, o app, tudo, né? De uma vez. E isso, obviamente, sai caro. Seja você que vai usar o patrimônio próprio, seja você que vai atrás de uma VC, né? Ou de investidor para conseguir esse patrimônio, é muito mais difícil você justificar, né, um apoio de 100 mil do que um apoio de, né, aliás, de 1 milhão, de 5 milhões do que de 100 mil, né? Então, se você tem estruturado somente aquilo que você precisa, você consegue viabilizar o seu projeto bem melhor. Eu acho que essas são as primeiras dicas que eu dou. E depois tem que olhar o produto. Aí você tem que entender as nuances do produto, né? Pra gente poder dar custo de infra e uma série de coisas que o empreendedor tem que saber. Legal. Cara, você falou, assim, coisa pra caramba. Eu peguei 2, eu sempre falo que eu gostei dessa, né? Ninguém acha nada, né? Então você se baseia em dados e os dados vão te responder caminho. Acho que essa... Então, empreendedor, nota isso, né? Então, o que a gente muitas vezes quer construir as coisas sobre a nossa visão de sexy, né? Porra, quero um produto sexy, quero fazer assim, porque é legal e tal. E aí eu sempre, cara, afasta o desejo, né? E a sua relação pessoal com a construção e olha para aquilo que você está querendo ou propondo resolver, né? A grande sacada de quem quer empreender é entender que o seu produto ele tem que resolver a dor de maior quantidade de pessoas possíveis. E a gente geralmente surge uma startup da nossa dor. A Verse e a Devaria surgiram da minha dor. Mas eu tenho que não olhar para mim e falar assim, olha, a minha dor precisa ser resolvida. Porque senão eu vou vender só para mim. Se eu quero vender para mais pessoas, eu preciso olhar qual que é a dor das pessoas, não só a minha. E aí eu acho o merge entre elas. Olha, vamos supor, eu tenho essa dor aqui, né? Eu tenho 70% de dor e aí eu vejo que eu tenho um merge de 40% para, sei lá, milhares de usuários. Opa, eu vou resolver 40% da minha dor, não vou resolver 70%. Por quê? Porque tem escala, porque você tem mais pessoas para vender, né? E se a gente vai no empreendedorismo de, eu acho essa ideia incrível, né? Eu falo isso porque eu tenho um pouco de relação com música, né? Na música a gente tem muito. A gente cria uma música e fala, nossa, essa música tá incrível. Aí vem o produtor e fala, não é bem assim. Calma. O empreendimento é a mesma coisa.
coisa, porque é o nosso filho, né? Então a gente fala, não, meu filho é lindo, calma. Vamos olhar para o mercado, vamos olhar dados, que aí você toma uma decisão. Será que o meu filho atende o mercado? Porque se não atender, você vai se frustrar, né? Essa é a real. É isso. Não, pô, super interessante e também isso, ouvir o cliente, né? A gente, na Cirrus, a gente tem tá no desenvolvimento ali, na tese ali, né, de flywheel ali, né? Então pensando de ecossistema, e a gente tinha uma definição do que seria o Cirrus Academy, né? Que era de qualificação. E aí eu lembro que um dos meninos do time falou assim, ok, vamos fazer uma jornada de Design Thinking, vamos ouvir o nosso cliente. Cara, mudou totalmente. Com certeza. Porque a gente tava... E aí no final eu falei, pô, eu tava criando um produto que era algo que eu gostava. Pô, eu gostaria de consumir isso. Mas eu não era o meu ICP. Exatamente, exatamente isso. E essa é a questão, né? A gente empreende olhando a nossa dor, né? Porque toda startup, todo empreendimento surgiu de alguém olhar uma dor. Às vezes a própria dor ou a dor que ela vê num terceiro próximo. E às vezes converge, né? Pode ser que a sua dor, assim, por exemplo, pô, não quero ficar pedindo, sei lá, igual o Easy Taxi, eu não quero ficar pedindo, gastando tempo pro táxi vir aqui, cara. E se eu pedisse pelo aplicativo, eu quero essa facilidade. Então pode ser que, pô, a sua dor é uma dor de várias pessoas. De várias pessoas. Exatamente. Então pode ser que em algum momento isso daí vai convergir e tudo bem. O que a gente tem que tomar cuidado, eu brinco que é entrar na nossa bolha, né? Então a gente entra numa bolha e fala, cara, é minha, é sua, eu acho que todo mundo tem. Ok, mas você validou? Exato. Você viu? Você não, é assim, ninguém quer isso? ser empreendedor para ganhar pouco dinheiro, né? Todo mundo isso. quer ter startup para ter pelo menos a qualidade, né? Cada um sabe o que é sucesso, né? O sucesso é pessoal, mas tem uma meta de sucesso, tem um objetivo definido, né? Aonde você quer chegar com a sua empresa? E eu tenho certeza que ninguém quer ter um cliente, que é você. Essa é a única certeza. Né? Eu falei, aí deixa para lazer, né? Deixa para hobby. E aí a outra coisa que você trouxe ali na visão de fala, né? Quando você olha para isso, então acho que dados ali é o primário. Sim. E o segundo que eu traduzo é assim, empreendedor, não tente reinventar a roda. Exatamente. Eu vou dar um exemplo de um caso, eu estava fazendo uma mentoria para o empreendedor esses dias aqui, e aí ele tinha uma solução, pô, interessante, assim, ele trabalhava com gestão de recorrência e assinatura. Então, basicamente, um RP focado para empresas de recorrência. De recorrência. Falei, cara, tranquilo, já tem no mercado algumas soluções, mas a tese ali, além de faturar, de cobrar automático, traria métricas. Então, tem uma composição que, tipo, por exemplo, eu olhando como negócio SaaS, falei, cara, faz sentido, né? Eu compraria esse produto em detrimento de outro, por exemplo, né? E aí ele falou assim, e na minha próxima, em 4 meses ou 6 meses, alguma coisa do tipo, eu vou criar o meu próprio motor de emissão de nota fiscal. Aí eu falei, por que raios, né? Para quem não entende, cara, é complexo, né? É assim, muito complexo, na real. Então, fazer um motor para emissão de nota fiscal, cara, ele vai ter que acompanhar 5 mil e poucos municípios. Você tem notas fiscais que são nacionais, você tem alguns modelos, tem contingência, tem sistemas. E, cara, no final, é complexo. Exato. E ele falou, pô, mas é que eu não queria gastar com um serviço desse, né, de solução de gateway de emissão de nota. Falei, cara, sua decisão está completamente errada. Exato. Por quê? Ele gastaria pelo menos ali de 3 a 6 meses para pilotar o motor de emissão de nota fiscal para alguns municípios. Quando se ele continuar utilizando, é escala. Então, para qualquer solução, quanto mais escala, você vai ter uma redução de custo proporcional. Então, Exato. tem aspectos negociais. E era marginal. Então, imagine que a assinatura do cara era unitária, imagine R$300, né, por cada cliente. E, cara, se você emitir até 100 notas, custaria para o cara um pouco mais de R$3 no total, assim, o serviço? É marginal. Marginal. Né? Não, e você tem um insight muito legal em cima disso, que eu falo muito para os alunos de MBA, que são mais técnicos, mas tem uma dica muito legal para os empreendedores também, em cima desse reinventar a roda. Quando você contrata um serviço terceiro, lembra que esse serviço terceiro também é um produto, e a responsabilidade deles é manter o produto ativo. É isso. Então pensa assim, que nem eu tenho a recorrência, né? Que nem você falou, eu tenho o cara que quer fazer recorrência de notas, mas isso é o core business dele. Mas qualquer CRP da vida faz gestão de notas. O que esse cara poderia fazer tecnologicamente? Ele poderia contratar um RP terceiro, que ele só pagaria uma mensalidade, como a gente falou, um SaaS, e ele só faria a parte da recorrência e a parte de métricas em cima de uma plataforma dele, consumindo as APIs desse cara. Ele usa o motor que já existe, né? Exato. Qual que é o ganho disso? Primeiro, tempo, né, de mercado, né, que é o time to value, que é muito importante para você empreendedor. O que é time to value? É em quanto tempo você lança a sua ideia no mercado. Isso é super importante, porque hoje, na competição que a gente tem, se você demorar demais, você perde o time.
Então tem essa primeira ideia. Alguém vai chegar primeiro e pega mercado. E quase sempre a ideia, né, ela tá na cabeça de várias pessoas. De várias pessoas, exatamente. Deixa eu só fazer uma aspas aqui, só para traduzir isso, gente. Teve uma época, quando lembra de aplicativos, né, que era Uber, todo mundo criava soluções, etc. E a gente teve, em um momento, 6 empreendedores que não se conheciam, falando conosco da tese de aplicativos de transporte exclusivamente de mulheres para mulheres. E toda a conversa da galera era assim, ninguém não tem esse produto ainda no mercado, eu quero ter, é uma oportunidade única, e foi muito engraçado que foi em 2, 3 semanas, várias outras pessoas estavam com a mesma ideia. Exato. E aí quem que ganha o jogo? Quem fez primeiro. A execução. Quem fez primeiro, é sempre e aí, assim. quem cria essa estrutura do que a gente está falando, consumiu o que está pronto, coloca, bota faz para mais testar, rápido. faz mais rápido. E tem um segundo ponto, que eu acho que é o pulo do gato para mudar a forma como a gente pensa. Que nem você falou, quando a pessoa vai fazer o sistema lá, vai fazer a tecnologia de emissão de nota, a responsabilidade de cuidar desse produto, porque você criou um produto novo, é seu. Então, toda vez que tiver uma normativa do governo, que tiver uma mudança no Banco Central, que tiver uma mudança no município, quem que tem que cuidar disso? Quem está fazendo o código, o dono do produto. Principalmente quando a gente teve essa mudança do cloud, muitas pessoas perguntavam, Rafa, mas eu vou mudar meu servidor aqui tá aqui na minha máquina, tá aqui do meu lado para um cloud. Aqui da mesa. Você não acha que é muito inseguro lá? Eu viro para ele e falo assim, né? A minha resposta sempre foi muito enfática. Eu falo, quantos analistas de segurança você tem? Nenhum. E quantos a Microsoft tem? O que é mais seguro? É a mesma coisa de terceirizar. Quando você terceiriza qualquer trabalho, né? Não falo que você precisa terceirizar tudo, o seu core business é seu. Mas se você pode terceirizar as pontas do seu produto, as partes tecnológicas do seu produto, você joga a responsabilidade do CRM. Você contratou um CRM, sai uma normativa nova do governo, alguma mudança na emissão de nota, o problema é do CRM, não seu. Você foca o quê? No seu produto. É isso. E o que a gente fala de velocidade, né? Para quem nos ouve, não significa que em algum momento talvez você queira ter esse exemplo, o motor de emissão de nota. Não tem problema. Só que adiar de forma estratégica essa decisão para um momento que seja melhor de caixa, de tamanho, priorização, faz sentido. Sim. Ontem eu ouvi um pitch de uma empreendedora e ela estava validando a tese de crescimento. Basicamente era um aplicativo. E, cara, o que ela tinha que validar ali? Ela já tinha feito a primeira versão. E aí eu falei, o seu desafio é criar capilaridade. Sim. Então é uma questão que depende de estabelecimentos. Um produto na área ali de beleza e tal. Sim. E ela foi fazendo o pitch, legal, mostrou, com investimento eu posso sair de 40 credenciados para 100 e 200, depois 500, e aí os números iam ficando interessantes conforme ela falava. E aí ela falou, então, parte da grana eu quero testar o e-commerce. Aí a gente falou assim, não, mas calma. Porque você tem uma validação aqui que você não concluiu. Sim. O que você vai botar a mão num novo produto, sendo que você tem que ver a escalabilidade e a entrega desse. Então, a gente como empreendedor, né, a gente tem... Cara, você vai ter muita ideia, só que existe a questão da priorização. Exato. Então, isso que a gente está trazendo na visão de produto, empreendedor, não é que você não precise fazer. Exato. É que talvez não é estratégico no momento. E acontece muito de você... Se você tem a cabeça certa na hora de empreender, de montar startup com a cabeça de escalabilidade, qual que é a graça da escalabilidade? Você aumenta o seu caixa rápido. Você continua com a operação enxuta e começa a aumentar a caixa. A hora que aumenta o caixa, aí você pode fazer o que você quiser. Porque aí você começa a fazer o próximo processo, que é um processo que tem a ver com tecnologia também, que é o processo de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento. Você começa a pesquisar quais próximos produtos você pode desenvolver em cima ali do que você já tem. Seguro que a gente já vai falar disso. Aí sim. Aí, pensando aqui do ponto de vista de partes, né? Às vezes eu tinha hoje um pouco, depois de, 10 anos nesse mundo, tenho um pouco de facilidade... vou tomar cuidado, né? Porque eu não sou especialista, mas eu consigo entender um pouco os blocos, sabe? Quando você fala de desenvolvimento, de front-end, back-end, etc. E às vezes é meio confuso isso para alguém que chega assim, né? Sim. Qual as partes aí, pincelando um pouco, até para o empreendedor entender, que compõem o desenvolvimento de produto. Perfeito. Porque às vezes ele fala, não, mas eu não quero terceirizar, não faz sentido e tal. E aqui o que a gente está falando não é que você tenha que ter obrigatoriamente um time externo ou só terceirizar, até que isso é uma red flag. A gente pode falar disso, né? Tem estratégias para isso, né? Isso. E aí, só que muita gente fala, não, quero fazer tudo sozinho. Só que, cara, não
são alguns desafios ali possíveis, né? Exato. Quais são as grandes partes ou os grandes macros, né, pontos que a gente tem no desenvolvimento de produto? Isso. Ó, vamos lá. Primeiro, eu vou falar dos principais, que são as áreas, tá? A gente tem 4 áreas principais, que são as áreas que formam um produto. Então, obviamente, a gente tem desenvolvimento, aí desenvolvimento abre um pouquinho mais o que tem embaixo dela. A gente tem design, que tem a ver com produto, que aí poderia ser um CPO, mas é muito importante, tem a ver com marketing, tem a ver com estudo de usabilidade. Design é super importante, gente. Tem até uma siglinha que vocês já devem ter ouvido alguma vez, que é o X, que é User Experience. Isso é super importante para desenvolvimento de qualquer produto. Você tem a parte de Quality Assurance, que é o que testa o produto, né? Por exemplo, assim como você tem um Inmetro lá, né, para testar produto, você precisa testar o seu produto tecnológico, senão você vai ter um problema. Que é geralmente aquele bug que dá, você fala, não era para acontecer isso. Né? Entendeu? Então, quanto mais você puder se precaver para que não e simular cenários do cliente, menos problemas você vai ter em produção. E por último, você tem o que a gente chama de análise funcional, né? A parte funcional do projeto. O que é essa parte funcional? Vocês concordam que falar com um programador não é algo tão simples, né? Ele é um cara extremamente lógico ali, ele é um cara que recebe um script do que ele tem que fazer e ele faz. Geralmente a gente trabalha com pessoas que são o que a gente chama de POs, né? Que são os Product Owners, ou seja, é a pessoa dentro da fábrica de software que é dona do produto do empreendedor. Ou seja, ela tem que conhecer do produto tão bem quanto o empreendedor. Por quê? Porque é ela que vai fazer a tradução para o programador. Então essa pessoa, ela por ser dona do produto, ela é a pessoa mais interessada que o projeto saia logo em produção. Então ela vai lá e vai cobrar o desenvolvedor e falar assim, você entendeu que essa regra de negócio ela tem que mandar para esse dado aqui, tem que salvar esse dado aqui? Não, entendi, beleza. Depois, chegou o time de teste, você entendeu que isso aqui tem que ser testado desse jeito? Ó, você precisa testar neste aparelho, porque esse aparelho é o que dá problema. Beleza. E depois chegou lá pro time propriamente dito ali, né, de função ali, né, e falou assim, vocês entenderam que vocês têm que fazer esse fluxo? Tem. E aí, automaticamente, ela cuida do produto pro empreendedor. Então, a gente tem essas 4 áreas, tá? Não vou entrar nas outras porque elas são meio autoentendíveis, mas quando a gente fala de desenvolvimento, aí ela tem uma camada interessante. O desenvolvimento, ele tem, normalmente, tá? Back-end, front-end, pode ser que tenha mobile, e pode ser que tenha o que a gente chama de DevOps, que é a parte de infraestrutura. Então eu vou falar os 4. O que é o back-end? É o que vai ser a inteligência do seu sistema. Então, tudo que é a inteligência de como que você ganha dinheiro fica no back-end. O que ele vai fazer com essa inteligência? Salvar no banco de dados, gerar relatório, vai fazer uma disponibilização, ou seja, ele vai processar informações, salvar informações de forma que as informações fiquem claras para você e que você consiga seguir com os processos automáticos do seu sistema. Depois você tem o front-end, quer falar aí? A da back, então é basicamente as telinhas de Matrix, quando a gente está falando... Mas elas não precisam ter tela, essa é a sacada. O back-end, ele faz o motor e não necessariamente precisa ter tela. Então, por exemplo, quando você pede, vou dar um exemplo real. Quando você pede um Uber ou 99 e você fala lá, quero a corrida, ele tem que buscar o motorista precisa aceitar e aí você recebe a identificação do motorista. O back-end é que a partir do momento que você apertou o botão lá no 99, ele fez um processo que buscou quais os motoristas estão na região, indiferente de tela. Você pode até fechar seu celular. Você pode ver que você apertou e fechou o celular. Ele está processando lá atrás, achou o motorista. Ele manda uma mensagem para o motorista disse aceita. Se o motorista aceitar, volta uma mensagem para o back-end, processa e devolve os dados para o cara. Ou seja, é quem fica entre os dois aplicativos, do motorista e do cliente. Ok. Tá? Então esse é o back-end. O front-end é justamente o que a gente acabou de falar. É a camada visual, ou seja, é o dado entregue de uma forma compreensível. Porque vocês concordam que se eu abrir um banco de dados para qualquer cliente, ele vai falar, meu Deus, o que eu faço com isso aqui? A sopa de letrinha para ele. Dado criptografado, informações tudo anonimizada, ele não entende. Qual que é a função do front-end? É ele transformar o produto de uma forma compreensível aqueles dados que foram salvos para o cliente. Então, nesse caso, né, seria um e-commerce, por exemplo. O que é um e-commerce, né? Você tem uma base de produtos salva no banco de dados. Quando você puxa esses dados do back-end, o e-commerce mostra de uma forma que fique compreensível de acordo com o seu filtro. Eu pedi para ordenar por custo, eu pedi para vir primeiro os vermelhos, depois os azuis. Isso é o que o front-end faz, ou seja, ele pega os dados que volta do back-end e transforma em algo compreensível para o usuário. O que é o mobile? É a mesma coisa que o front-end, só que na arquitetura do Android, do iOS, do Windows Phone, etc e tal. Tem diferença, Rafa, no código? Pode ter ou não. Hoje já tem tecnologias, por exemplo, vou dar 2 tecnologias aqui. O Facebook, né, o Meta, tem uma tecnologia que chama React Native e a Google tem uma tecnologia que chama Flutter, que ambas elas conseguem fazer web e mobile com o mesmo código. Legal.
Tá? Então você desenvolve um código, isso é outra coisa. Lembra que eu falei de não reinventar a roda? Para que eu vou fazer 3 códigos se eu posso, com um desenvolvimento, fazer os 3? De novo, analise seu produto, porque cada caso é um caso, né? Não existe bala de prata, principalmente para tecnologia, mas a gente entende que tem como fazer. Então o mobile seria desenvolver para as lojas. Qual que é a complexidade de desenvolver, né, um aplicativo para as lojas? É que você tem que ter a aprovação da Google e da Apple. Ao contrário de um site que você comprar o domínio e subir e já era, ali você tem que ter a aprovação, principalmente da Apple, que a Apple é mais chatinha de aprovação. E por último, você tem a parte de infraestrutura, que é o que eu expliquei para vocês lá no começo, que é a disponibilidade. Como que eu faço? Meu serviço só funciona das 9 às 18. Eu tenho que ter uma rotina para subir meu servidor às 8h50 e quando der 18 horas eu desligo meu sistema. Ou seja, é fazer com que eu faça com que todo o custo dessa minha operação tecnológica seja o mais agradável possível. Se eu subir lá um servidor, vou dar um exemplo, tá? Tem servidores que custam $30 e tem servidores que custam $5.000 por mês. Você não vai querer pagar $5.000 sem necessidade. Então, esse time de DevOps, ele faz justamente esse trabalho de só pedir mais servidor, mais máquina, quando precisa. Eu não preciso de máquina, fico na baratinha. Agora eu preciso de mais uma máquina porque tem Black Friday, estamos entrando em novembro. Poxa, já vou preparar minha infra porque eu sei que agora eu preciso de 10 servidores, entendeu? Então, essas são as principais 4 áreas, tá? Você faz a inteligência, a frente ali que seria para os webs, a frente que seria para os celulares e o que cuida da infraestrutura. Legal. É isso, né? Você estava falando, eu só estava pensando aqui. Sopa de letrinha. Não, você vai conectando, né? Porque, Sim. por exemplo, quando você falou de front-end, automaticamente eu falei, putz, esse time vai conectar muito com o de user experience. Exatamente. Front-end mobile tem ligação direta com o user experience. Porque a gente, quando usa, né? Que é um pouco do que a gente falou no começo, a evolução da tecnologia faz a gente... tornar as coisas simples, né? Sim. É igual quando a gente fala, eu quero que apertar o botão e que você faça a aquisição em boa. Menos é mais. Né? E aí, quando você vai desenvolver isso, assim, calma, porque você tem aqui uma etapa da lógica disso, né? De back-end, como isso vai funcionar, como que vai solicitar, como que vai trazer, como vai te mostrar. E eu acho que é legal trazer, né, para quem aí tá tendo isso, assim, por isso que eu trouxe a provocação pro Rafa de não reinventar a roda. Exato. Porque muitas dessas soluções que você pode consumir e usar de outro, isso tudo já foi pensado. Exato. O exemplo do gateway de NFE nessa concepção, ele já tem o back-end. O que o cara faz dentro de uma plataforma, ele vai consumir aquele serviço, porque já está pronto. Exatamente. E aí ele pode moldar o processo do jeito que ele quiser. Mas meu processo é diferente, está tudo bem. Continua usando o back-end lá do gateway, e aí a única coisa que você faz é modela dali para frente o seu back-end para receber esses dados que veio lá do NFE e processar do jeito que você quer processar. E aí você segue sua vida. Em vez de você fazer 100% do código, você faz 15%. Né? E o pessoal fala, mas isso funciona? É o que boa parte de soluções como fintech, plataforma, marketplace fazem, né? Então eles focam ali, o que eu quero? Gerar receita, gerar ecossistema, gerar engajamento, experiência. O que eu faço? O que eu resolvo? Exato. E aí você vem e vai utilizando esses serviços. Bem legal. E isso, cara, qual que é o tempo? Então, falando de construção de time, você consegue encontrar profissionais que tenham mais de uma dessas qualificações? Como que é o desafio? Tipo, é difícil... Porque eu imagino assim, eu conheci um cara, o Mauro, né? Até se ele ouvir, um abraço. Eu lembro que ele era um cara que ele fazia parte de front-end e de back-end. Aí eu lembro que... A gente chama isso de full stack, né? Aí o pessoal brincava assim... E ele, enfim, né? Também manjava um pouco de infraestrutura e tal. E o sócio chamava ele de mosca branca, né? Porque ele fazia tudo, né? Consegue encontrar esses profissionais, por exemplo? Existe a área de full stack, então quando você vai contratar programador, ele segue um pouquinho dessas regras que eu mostrei para vocês. Então tem o programador back-end, tem o programador front, tem o programador mobile e tem o programador de infra, que é o programador DevOps. Você consegue achar um programador que faz essas 4 partes. A gente chama esse programador de full stack. Ele existe e a maioria das formações, inclusive a Devaria, forma as full stacks, porque a gente quer que a pessoa saiba de tudo um pouco. Então, só para um cara que vai empreender, ele é um cara técnico, vamos considerar, e quero criar um produto. Então, sei lá, eu vou criar uma ideia aqui de uma startup. Idealmente, a minha complementariedade seria um cara full stack? Full stack. Mas aí, qual que é a sacada? Tem 2 revés. A primeira coisa, e você vai concordar comigo, né? Por que existem várias cadeiras de C-Level? Porque ninguém sabe tudo. É especialista em tudo. Por que eu tenho um CMO e um CTO? Porque eu tenho que ter um cara apontando a mira dele para o marketing e outro cara
apontando a mira para a tecnologia. O full stack vai ter esse problema. Você pega um cara que faz de tudo, ele não vai ser especialista em nada. E aí é onde começa a ter os problemas de desenvolvimento. Hoje, se você conversa, a gente saiu um relatório da ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software no Brasil, que diz que hoje 70% dos micro e pequenos empreendedores que contratam software não são felizes com o software que é entregue. Por quê? Às vezes porque o cliente não sabe pedir, e isso é um trabalho do funcional, por isso que eu sempre vendo que um PO é importante para ele entender o que o cliente quer e gerar viabilidade, mas muitas vezes porque o cara tenta desenvolver sozinho com o full stack, e o full stack não consegue ver as nuances entre o que eu tenho de detalhe no back-end e no front, e isso gera produtos medianos, e a gente não quer ter produtos medianos. Então tem como a gente ter full stack, existe essa regra, mas a primeira sacada é que o cara que é full stack, ele não vai ser bom em tudo. É impossível. A segunda coisa que eu vejo que pega um pouco nessa questão do full stack, é que quando você contrata um full stack, você não está trazendo, não tem ninguém por cima dando estratégia para ele. Então, se não tiver ninguém dando estratégia, ele vai fazer de acordo com o entendimento. Aí você vai ver, vai ter regra de negócio no mobile. Teve regra de negócio no mobile, você já começa a ter problema, porque a hora que você fizer o site, você vai ter que replicar aquele código no site. Você começa a gerar vários maus códigos, e isso, ao longo do prazo, vai dificultar ali a sua operação de alguma forma, sabe? Então, existe o full stack, a gente treina o full stack, mas a gente não treina os full stacks para eles serem full stacks. A gente fala que é importante que eles saibam todo. Todo dev precisa saber, né? Por exemplo, o cara que fica só lá no back-end, ele não tá nem aí com a tela. Isso é um problema. Por quê? Porque se ele não está pensando como que o usuário vai usar a tela, qual que é a probabilidade de ele fazer um back-end ruim? E você geralmente tem muito software que é bom, só que a usabilidade ou qualquer coisa é horrível. Horrível. Eu ia dar esse exemplo para os empreendedores. Pensa aí, ó, faz um exercício mental. Quanto aplicativo ou site você já usou que você vê, clica no botão dá erro, aí faz não sei o quê. Não existe sistema zero erros, tá? Se alguém vender isso é uma mentira. Mas compara isso, esses sistemas com sistemas muito grandes. Pensou no Nubank que tem um problema desse? Não tem como, né? Óbvio, né? Sim, então, essa é a sacada. A gente ensina o todo para que o programador saiba o todo, mas é legal que ele se especialize em uma área. Por quê? Porque aí ele vai virar o cara que vai estar mirando para aquela área. Tá. Você falou uma frase, eu lembrei de um amigo, Bruno, da Dito, que é um CRM. Ele sempre brinca, ele falou assim, Cris, existem duas empresas de tecnologia. As que dão pau e as que mentem. Ou seja, todas podem dar pau. Exato. Mas, Rafa, então assim, ó. Idealmente, como empreendedor, numa fase ali, é mais interessante buscar um co-founder, ser um cara que é CTO. Sim. Porque o que eu entendo é que um CTO, ele já passou por essa jornada, só que ele é um cara que hoje está num nível de desenvolvimento pessoal de mais estratégico do que operacional. Nem que seja nível de conselho, nem que seja um founder que fique part-time, mas é bom você ter um part-time que saiba de tecnologia. Beleza. Se esse cenário ideal não rolar, um CPO é melhor, entendam melhor no sentido, Sim. é mais recomendável talvez trazer um cara que é um CPO, Sim. que consegue falar com essas verticais mais técnicas, do que já trazer um cara full stack, por exemplo. Eu acho, tá? E aí, o que a gente faz? O que eu dou de ideia para os empreendedores? A primeira coisa, assim como você fazer o software do zero vai ser um custo fixo só seu, você ter um desenvolvedor, um time inteiro, vamos supor que eu preciso de 10 pessoas para desenvolver a plataforma, o produto que eu estou pensando. E se você contratar essas 10 pessoas, você vai ter que manter essas 10 pessoas e você vai ter um custo de operação onde você vai pagar 10 desenvolvedores ao longo da vida do produto. Ao contrário de você terceirizar para uma fábrica. Qual que é a ideia da fábrica? A fábrica ela vem, supre aquele momento que você precisa de escala de programadores e depois ela sai de cena e você conduz com o seu time. Então, para quem não consegue ter um CTO ou para quem tem alguma dificuldade de contratar o CTO, qual que seria a estratégia? Que eu também acho muito interessante. Primeiro, né, você tem um CPO, alguém para cuidar do produto, você tem que ter alguém que saiba do produto, né, 100%. Depois disso, eu concordo de você ter um tech lead ou um líder técnico, né? A gente costuma chamar aqui de líder técnico, que é a pessoa que conhece a cabeça de vocês no que tange a tecnologia. E esse líder técnico demanda uma fábrica de software. Qual que é a vantagem disso? Ao invés de eu ter 10 pessoas com salário fixo que eu tenho que bancar e que na hora que eu vou pegar meu VC ali e tudo mais, isso entra no custo de fazer, né, todo o investimento que eu preciso, eu só entro no custo de uma única pessoa e os desenvolvimentos terceirizados para uma fábrica de software. Por quê? Por que não é legal o seu CPO falar direto com uma fábrica de software? Porque o seu CPO ele não está olhando só técnico.
Ele tem que olhar produto, ele tem que olhar demanda, ele tem que olhar mercado. É importante que você tenha um cara técnico, mesmo que não seja um CTO. Então, contrata um desenvolvedor, né? Um líder técnico, alguém que vai ser o dono da parte de tecnologia dentro da sua startup. E essa pessoa é quem vai fazer a interface com o time, com uma fábrica de desenvolvimento. O custo geralmente justifica muito mais. Legal. E você resolve alguns problemas, né? Porque, assim, dentro de uma composição de cap table, né, de participação societária, você pode ter ali alguém que é o olhar tech, mas não necessariamente é o cara que gerencia todo o time. Exato. Então, você consegue focar, desenvolve, faz sob demanda, traz mais desenvolvedores, não traz. E aí, quando ele vai para um investimento VC, que ele fala, agora eu estou com grana. Aí eu consigo olhar para isso e criar a minha própria estrutura. Então, e não só, né, Rafa? Porque quando você falou, por exemplo, de mobile, provavelmente linguagem, desenvolvimento é totalmente diferente do que você fazer, produzir, construir um back-end ou um aplicativo e tal. Então, isso também pode acontecer para o empreendedor, né? Ele demandar isso de forma diferente. E, por exemplo, às vezes, o que você precisa fazer de back-end, de front, de mobile, às vezes nem justifica você pagar o mês inteiro de salário de um desenvolvedor. Aí você vai ter que pagar o mês inteiro dele dentro da sua folha de pagamento para que ele faça 60 horas. Entendi. E aí entra a vantagem de você terceirizar, né? Você consegue só falar, eu só preciso de 60 horas. E acabou, entendeu? Legal. Muito bom. Então, galera, a gente passou aqui um pouquinho dessa construção. Acho que ficou bem legal essa jornada, né, das etapas e o que compõe, porque aí justifica para o cara que está iniciando. Para mim, resolve as duas dores, né? Se eu sou o empreendedor, né? Se você é um empreendedor e tem a ideia e quer desenvolver, trouxemos aqui alguns caminhos de escolha, de quem você pode agregar. Inclusive em passos, né? O primeiro entende o seu produto e veja se você precisa de prateleira ou não. Já vi que eu preciso de custom made, eu vou fazer algo que não existe no mundo. Vamos para o segundo. Vamos entender como que eu monto um time para que eu possa fazer o desenvolvimento, mas que isso não faça com que o meu investimento seja muito alto. Exato. E assim você vai reduzindo dificuldades, né? Não, legal. Fantástico. E aí falando agora, eu queria pegar o gancho ali, falando um pouco até mesmo da Devaria, assim, o que pelo menos eu tenho ouvido muito dos empreendedores é assim, cara, tá difícil contratar, né? E aí eu não tô falando que é mentira, não. A gente vê essa dificuldade. É difícil, né? Mesmo. Tem dados de mercado em cima disso. É isso. E eu queria que você falasse um pouco, assim, porque acho que é importante para quem vai investir entender de algum desafio projetado que você pode ter. Porque uma vez que você cresce o negócio, vou dar a escalabilidade, é só a gente dar um Google, né? E falar assim, vagas de dev ou tech, né? Em grandes startups, tem startup que tem 300 vagas abertas, né? Como que você está resolvendo isso, né? Conta um pouquinho aí do projeto da... Como bom empreendimento, né? Surgiu como uma dor, mas não foi uma dor da Verzel. A Verzel sempre teve facilidade de contratar programador, porque quando você já tem um diretor técnico, ele já sabe os problemas, ele já analisa dados, a gente já faz uma antemão. Qual que era a antemão? Eu sempre fui professor, eu dou aula em faculdade, eu dou aula em MBA, então eu já estou perto dos alunos. Então, para a Verzel nunca foi um problema ter programadores. Porém, se eu tirar a minha bolha, se eu sair da minha bolha da Verzel, hoje o mercado brasileiro tem em média 4 vagas para cada programador capacitado. É isso mesmo que você ouviu, tá? Não estou mentindo. 4 vagas para cada dev capacitado. Isso quer dizer que cada dev capacitado no mercado tem 4 empresas para escolher. E aí isso gera 2 efeitos negativos. Vários, mas os 2 principais. O primeiro efeito negativo é que o empreendedor não consegue fazer projeto. Por quê? Porque eu quero fazer projeto e não consigo contratar. Quero fazer e não consigo contratar. E aí, vamos supor a empresa grande, né? Que consegue assediar, porque o efeito disso, né? Efeito de alta demanda, né? Alta demanda, o salário do programador está lá na lua. O que acontece naturalmente? E tá tudo bem o salário de programador tá lá na lua, tá? Programadores que estejam ouvindo agora. Não é uma crítica. Na verdade, eu admiro muito vocês. Eu já fui um, então tá tudo certo. Só que, quando você tem uma alta demanda, você tem um segundo efeito. Quem que vai conseguir contratar pagando 30 mil reais por mês um desenvolvedor? As grandes empresas. Ou seja, os grandes bancos, as grandes instituições vão conseguir contratar programadores, eles ainda vão ter déficit, mas vão conseguir contratar por causa do assédio de salário, e todo o resto do mercado fica vazio. Só que ainda tem um segundo revés. Qual que é o segundo revés? Tá bom, eu paguei um salário, desbanquei um saláriozão, consegui contratar meu programador, mas você precisava de 4. O que vai acontecer? Esse seu cara vai trabalhar por 4. Quando você coloca, hoje a média do programador brasileiro é de 13 horas.
Ninguém que trabalha com programação trabalha menos que 13 horas. Mano, é muita coisa. E pode ser que tenha um que falou, eu trabalho 8, 9, beleza, mas com certeza tem um cara trabalhando 20, que é o que equilibra essa conta. Ou seja, a média do programador brasileiro é 13 horas. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, tipo assim, esse cara vai deteriorar muito rápido, porque a gente tem que pensar no ser humano como um recurso. Você acha que um cara aguenta 35 anos trabalhando 13 horas? Não aguenta. O cara, quantas vezes você deve conhecer programadores que, cara, se estressou tanto com a área de programação que foi lá abrir uma cafeteria. O cara fala, quer saber, mano? Me dá aí meu FGTS, me dá aí eu vou abrir uma cafeteria. Pra outra área. Porque o cara não aguenta. Então a gente tem esses dois revés. O assédio e as poucas vagas e a não entrega de projetos ou super alocação dos programadores. Isso gera um problema, ou seja, não é uma dor minha, mas é uma dor do mercado. O que eu percebi? Eu percebi que, por mais que eu dava aula nas faculdades e nas instituições de ensino, elas não davam conta, porque o ensino de programação é seletivo. O que o cara precisa ter? O cara precisa ter computador. Aí depois que o cara precisa ter computador, ele precisa ter internet, ele precisa ter luz, e aí ele precisa pagar uma faculdade de TI, que hoje a faculdade de TI mais chinfrinha, ela custa pelo menos 300, 400, 500 reais, e as boas custam 1.500. Então, precisa ter um ticket médio maior para que vire programadores. Hoje a gente tem, só para você ter ideia de números, a gente tem 8% de mulheres só na programação, gêneros não binários é menos de 1%. Então, assim, é muito baixo, é muito seletivo. E aí eu olhei para tudo isso junto com o meu sócio, Dani, e a gente falou, cara, a gente precisa dar um jeito de resolver isso. Existem outras escolas, mas ainda tem espaço, vamos fazer. E aí a Devaria surgiu disso. O próprio dado que você trouxe de mercado fica lógico. É assustador, é assustador. E só para você ter uma ideia, a gente começou a Devaria em 2021, tá? A gente está no segundo ano de operação, a gente tem 8 mil alunos, a gente já conseguiu 8 mil alunos em 2 Parabéns, anos. Cara. É uma meta assim, muito legal da gente colocar. A gente tem parcerias, que nem a gente tem uns amigos da Mais Um Code que estão agora lá em Portugal, são uma ONG que traz programadores pra gente, né, alunos pra gente e tudo mais. Então, a gente conseguiu fazer esse ecossistema, só que a gente ainda percebe que ainda tem muito espaço, porque mesmo colocando 8 mil alunos, etc e tal, a gente ainda subiu. Ano passado estava com 3.9 vaga, hoje já está 4.1 em 2022, ou seja, a quantidade de vagas ainda está maior que a quantidade de gente que a gente forma. E aí, a gente está agora fazendo esforços para que o ano que vem a gente consiga cada vez mais colocar mais gente no mercado. Então, o que a gente vai fazer o ano que vem? 21 e 22, a gente deu conteúdo de qualidade, de graça, para que a galera virasse programador. Só que as pessoas ainda têm dificuldade de entrar nas vagas justamente porque elas não sabem, né? Pensa assim, eu formo pessoas que sabem zero de programador. Isso é uma dica legal, tá? Uma estratégia que o empreendedor pode ter é, caso ele queira, ele pode aprender programação para ele desenvolver o produto, né? Às vezes ele quer ali no começo fazer para que ele não tenha que gastar com desenvolvimento, etc. Fazer ele mesmo, né? Fazer ele mesmo, né? Às vezes o cara quer fazer uma cafeteria, ele vai lá e vira barista, né? Geralmente hoje tem vários cursos de barista. Tem muitos empreendedores que fazem isso, estudam programação para pelo menos sair com MVP e dali para frente contratar o seu time técnico. Então também é uma opção para você empreendedor aí, né? Para não precisar contratar um dev. Mas beleza, vamos supor que a gente fez tudo isso e colocou esse environment de 8 mil pessoas. Essas pessoas têm dificuldade ainda de saber como se portar, como conseguir a vaga, etc e tal. Então o que a Devaria vai fazer o ano que vem? A gente fechou vagas com empresas, então a gente vai fechar turmas. Olha, nessa turma a gente conseguiu fechar 30 vagas com 30 empresas. O que a gente vai fazer? Coloca as pessoas para disputar essas vagas e aí automaticamente já saem com emprego. Então a gente recebeu de feedback que, poxa, Rafa, o estudo é tão legal, aprendi tanta coisa, mas e aí, como é que eu entro na empresa? Peraí que eu te ajudo. Então agora eu tenho a vaga, eu tenho o programador, façam aí o contrato vocês e vida que segue, entendeu? Então a gente está mudando agora a Devaria para isso. Mas a Devaria ela já conseguiu ajudar muitas pessoas a sair, né? A diminuir esse limbo aí de falta de programador no mercado, né? Legal. Que é o exemplo que a gente falou, né? Que muitas vezes nem sempre desenvolver algo baseado na sua dor significa que tem um mercado. Exato. Aqui o Rafa trouxe um exemplo... Que não era minha dor, né? Mas era uma dor de mercado, entendeu? Eu olhei em volta e, como eu tenho fábrica de software, eu tenho vários CTOs e vários amigos e todos eles, gente, eu não tô mentindo, tá? Se eu chegar hoje com 50 programadores, eu faço 50 programadores pegarem vaga hoje. E o que tem? Você tem algum número de projeção, Rafa? Porque, por exemplo, ele aumentou, né? E vai continuar aumentando, tá? Se a gente projeta há 4 anos, qual que é o cenário para esse mercado? De acordo com a análise que a gente tem aqui no Brasil, tá? A gente vai passar... A gente está em torno de 350 mil vagas, tá? E até 2027 a gente vai dobrar isso. E olhando todas as instituições de ensino, as que estão registradas, né, no governo, ou seja, escolas, etc e tal, a gente vai chegar no máximo em 500. Ou seja, a gente vai continuar com um gap... de 250 ali. No mínimo. Tá? Para mais. E porque a projeção é isso.
Por isso que a gente está incessantemente trabalhando com a Devaria para ver se a gente consegue diminuir, porque isso é ruim pra gente, né? O programador trabalhar 12, 13 horas por dia não é benéfico para ninguém, porque a gente começa a perder... Já é uma mão de obra escassa, já é uma mão de obra cara, e aí agora é uma mão de obra fadigada, é 2P para esse cara juntar um dinheiro e parar de trabalhar. Ou seja, você tem alguns efeitos... O LTV desse cara morre rápido, né? O programador morre rápido. Você tem situações aí de mercado que podem aumentar ainda essa defasagem ali de talento numa projeção. Sim. Cara, interessante. E parabéns pelo projeto, assim, 8 mil alunos em 2 anos, né? E fazer isso de uma forma voluntária e gratuita, né? Identificando de dor, é uma questão de oportunidade, né? Sim. Você está plantando para colher. Sim. E com certeza é o que você falou. Você plugar algumas soluções, foi até da onde a gente começou a bater um papo, né? Sim. Eu falei, pô, Rafa, o que eu mais tenho ali é conversando com alguns amigos empreendedores. Duas coisas é fatos, assim, você vai ter vaga de tech aberta nessas empresas, né? E projetando isso, obviamente, tende a aumentar e etc. Então, parabéns ali pelo projeto. E eu acho que, né, esgotamos muita coisa aqui já, né, de assuntos sobre Mas foi bem legal. Construção. Acho que foi, pô, para quem está aqui, né, nos ouvindo, já vou meter naquele CTA no meio do caminho, Sim. assim, compartilha com algum colega, algum empreendedor, porque a gente trouxe informações que são muito importantes, assim. Por exemplo, até a gente estava, antes de gravar, falando um pouco sobre o movimento de Cirrus e etc. Você ter essa noção, né, do conjunto, quando você fala de uma construção de produto, ou quando você vai para um braço tech, ou como você vai utilizar melhor aquilo que já está desenvolvido, traz muita clareza para o empreendedor. Sim. E isso responde muito, gente, para quem está captando o que deve ser a minha prioridade hoje? Aonde eu vou fazer a alocação do meu investimento? Exato. Quando você capta anjo, o recurso é escasso, né? Às vezes é um cheque ali de 800, de 1 milhão, de 1 milhão e 500. E aí quando a gente fala desses custos, né? Se o cara errar a mão ali, ele vai queimar um caixa em 6 meses, já foi. Quem não precisava, ele perde a oportunidade de fazer o marketing, ele perde a oportunidade de fazer escala e já era. Mas muito bom. Rafa, terminando aqui nosso papo, que eu acho que Muito se obrigado. deixar, os dois falam pra caramba, então vai embora, né? Já tem costume de falar sempre, professor. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite, Cris, foi bem legal. Então, que a gente possa conversar mais vezes, vou te convidar para o Devaria Cast. Eu ia fala um pouquinho de rede social. Já vou soltar as redes galera. sociais aqui. Então, quem quiser falar comigo no Instagram para saber, né, por exemplo, estou precisando de uma dica de CTO ali, estou precisando de uma dica de recrutamento, me acha lá no Rafa Mazzucato, tá? Mazzucato com 2 Zs. Ou procura Devaria Oficial, tem o Instagram da Devaria Oficial lá, vai ter marcação para mim, vai dar no mesmo, tá? O que vocês acharem melhor. Além disso, a gente tem um podcast toda primeira e terça-feira, primeira e terceira terça-feira do mês, tá? Que é o Devaria Cast, onde a gente fala mais voltado para programação. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do mundo de programação, como é trabalhar com games, como que é ser um programador nômade, como que é uma ONG que contrata programadores, né, que dá oportunidade, a gente tem esse espaço. A gente deve começar, logo menos, uma linha do Devaria Cast para empreendedores. Então, já estou fazendo convite aqui. Você está intimado online, não vai ter nem como reclamar. Não tem nem como falar, não recebi o convite. Não recebi o convite. E quem quiser me achar, então, Rafael Tomazelli, Rafael Mazzucato vai me achar tanto no LinkedIn, Facebook, Instagram. E aí eu tô lá justamente com esse objetivo. Eu acho que empreendedor tem que servir empreendedor. Então o que a gente faz aqui? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, me manda lá, me chama que a gente faz alguma parada para achar. E se você estiver precisando de ajuda, já no momento de desenvolvimento de software, aí eu tenho a Verzel, né? A gente entra com um projeto, entende, né? A gente faz essa consultoria de entender o que você precisa de software, te dá ali o que você precisa sem precisar reinventar a roda, né? Como o Cris falou muito bem. E dali para frente a gente vai ajudando vocês, tá bom? Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado, Cris, pelo convite. Foi muito massa, mano. Que é isso, cara. Eu que agradeço. E, assim, para você, empreendedor, se você pegou aí no meio do caminho, volta ali, pega papel, vai anotando, porque a gente trouxe muita dica valiosa. Então, que eu sempre gosto de trazer, Rafa, o conteúdo que eu gostaria de ouvir. Sim, né? sim. Então, cara, para você ali a gente deixou muita informação. E, obviamente, né, cara, não esqueça de compartilhar. Se inscreve. Né? Se inscreve, dá aquela força, porque conteúdo bom é conteúdo que precisa ser disseminado. Então, compartilhe que vocês nos ajudam também a levar essa mensagem. A galera esquece que nas plataformas de áudio, né? Que além do vídeo, na plataforma de áudio também tem como você dar 5 estrelinhas, dar o curtir, isso. Faz também aí, tá? Eu sei que você tá ouvindo do carro, mas não custa nada. Não, eu falei, agora não, tá? Se tá dirigindo, espera, mas volta lá e faz. É isso aí. E deixa aqui seus comentários sobre assuntos, sobre alguma dúvida que restou. Depois a gente passa ali, a gente vai trazendo. O importante é que você tenha acesso a conteúdo bom, a conteúdo
conteúdo que te ajude, que te escala e de fato que a gente empreende, que a gente precisa aí de mais gente no mercado como nós, se desafiando, criando, construindo, porque tem muita oportunidade. Então, Muito Rafa, bom. obrigado. Eu que agradeço. Agradeço aí quem assistiu o conteúdo, esteve conosco e para quem está ouvindo. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, todas @Cirrus Contabilidade. E aqui a gente está no YouTube produzindo muito material para vocês. Muito bom, gente. Valeu, obrigado. Abraço.